A gente teve nesse domingo o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, voltando a falar sobre ajudar o Flamengo na construção do estádio. Ele falou o seguinte: apesar de ser dono, entre aspas, da Caixa, da minha parte tem o aval positivo para seguirmos adiante. Obviamente não será doação, porque a Caixa tem uma regra e eu não vou tentar interferir e fazer a coisa que outro ex-presidente fez com outro time de futebol. Mas tudo o que for possível fazer para o governo federal dentro das normas da Caixa e da legislação, nós faremos. Ele alfinetando, né, a questão do estádio do Corinthians e do presidente Lula, né? Ele alfinetando aí o ex-presidente Lula, que é candidato também a presidente nesse momento. Então, eu falo com sinceridade para vocês, eu não gosto de falar de política aqui. Eu acho que o Flamengo também não tem que precisar de ajuda de ninguém. O Flamengo tem que correr atrás com as suas próprias pernas de construir o seu estádio. Independente de Lula, de Bolsonaro, de quem ajudou o Corinthians, quem vai ajudar o Flamengo, tem que correr atrás com as suas próprias pernas. O Flamengo tem toda a condição, até mesmo com a ajuda do próprio BRB, questão de naming rights. O Flamengo já está conversando com a Caixa. Então, eu acho muito errado a gente transformar, politizar tudo, né? Eu acho que ainda mais essa questão do estádio, isso aí não tem que ser politizado. Ele ainda falou o seguinte: eu não sou torcedor do Flamengo, mas reconheço como um grande time. Tanto é que vou torcer para um rubro-negro na final da Libertadores. Risos, já que o Atlético Paranaense aí também é vermelho e preto. Já conversei com a presidente da Caixa nesse sentido e a ideia nossa é colaborar para o estádio dessa grande nação rubro-negra que merece. E no meu entender, a região do gasômetro é um local apropriado, é mais central, perto de tudo e vai ajudar muito na quantidade de público, né? Então, o Jair Bolsonaro falando sobre essa situação aí, então alfinetou o Lula, deu uma zoadinha no Flamengo, sobre torcer na final da Libertadores. Mas o que eu quero mesmo, gente, política à parte, eu não quero saber de política. O que eu quero é o estádio do Flamengo construído, é o Flamengo cada vez mais gigante, é o Flamengo conseguindo com as suas próprias pernas, né, resolver essa situação e não depender mais do Maracanã. Eu odeio política e essa guerra que fica, essa polarização, tem briga dentro da minha família. Então, para mim, política aqui no canal, não. Aqui a gente fala de futebol. O Flamengo tá de olho aí no meia Charles Arangues. Olha aí, de acordo com o Jorge não cola, né? O Jorge Nicola, todo dia o Flamengo tem interesse num diferente, né? Veio falar no canal dele que o Flamengo peidou pro Fluminense, né? Mais respeito com o Flamengo, viu, seu Nicola? Mais respeito com o Flamengo, né? Respeita o nosso time, respeita o torcedor do Flamengo, te dá muita audiência aí, né? Continuar desse jeito aí, eu até comento aqui com o torcedor do Flamengo, não tem que dar audiência pros caras que tratam o Flamengo desse jeito, não, tá? Mais respeito com o nosso Flamengo. E aí ele falou que o Flamengo tá de olho no Charles Arangues, né? Que tem passagem aí pelo Internacional, também estaria na mira do Atlético Mineiro, Corinthians e Palmeiras, além do próprio Flamengo. De acordo aí com o staff do jogador, Arangues aceitaria reduzir o seu salário para atuar no futebol brasileiro. E a gente teve aí o Georgian de Arrascaeta e o Guilherme Varela já se apresentando à seleção uruguaia para os próximos amistosos antes da Copa do Mundo, né? Desejar aí toda a sorte do mundo aos dois, o Arrascaeta principalmente, que está com esse problema aí no pubis, que o Dorival Júnior já falou que está sendo observado, que há um contato do Tanuri com o departamento médico também do Uruguai, para tomar todo o cuidado possível, né? Já que ele vem sendo monitorado e não é de agora que ele está com esse problema aí também, o Arrascaeta. Olha só, a central do apito, chegou a hora da gente falar aqui, comentou o lance do pênalti marcado para o Fluminense contra o Flamengo. E que rendeu muita discussão, né? E para o ex-árbitro Paulo César de Oliveira, o lance envolvendo Santos, Germancano e Léo Pereira não teve irregularidade. Olha só, Léo Pereira faz a proteção para a saída do Santos e o Cano
chuta com o pé direito, na verdade foi o joelho, né? E depois tem o contato do joelho do atacante do Fluminense no rosto do goleiro do Flamengo. Não vejo pênalti, tá? Foi o que o comentarista de arbitragem falou aí. O Cano já estava desequilibrado pela disputa de espaço com o Léo Pereira e depois se chocou com o Santos. Na outra disputa de Gabigol com o Manuel, tem o contato do zagueiro do Fluminense, mas sem impacto para a marcação do pênalti. Isso aí é sua interpretação, né? Mas tem um impacto. Ele confirma que tem o impacto do jogador do Fluminense nas costas do Gabigol. Agora, quem vai saber a intensidade que aquilo ali foi? A real intensidade? Você tem como saber, Paulo César? O Klaus, o Rafael Klaus, que fez essa marcação absurda, que até a central do apito questiona. Sabe qual foi a intensidade? Então, no meu entender, o lance no Gabigol foi pênalti. E esse lance aí, a central do apito, então, cravando que não foi pênalti. Uma vergonha o lance do Rafael Klaus. E ele na súmula cometeu um erro pior ainda, né? Não, na verdade o erro de campo foi pior, né? Um erro tão horroroso, né? Quanto os piores erros que a gente já viu por aí. Ele errou o autor do gol. Cara, o cara é tão atrapalhado que ele errou o autor do gol e detalhou as expulsões. Vou pegar aqui para vocês, ó. A CBF divulgou a súmula. Olha aqui. Ele colocou aqui: expulsei o senhor Manuel. O David Braz expulso após ter sido advertido com cartão amarelo, persistir com a reclamação, recebendo assim a segunda advertência com cartão vermelho. Ele fala aqui: expulsei o senhor Manuel do Fluminense aos 42 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava paralisado, após a marcação de uma falta a favor da sua equipe. O mesmo ocorreu em direção ao adversário, o mesmo correu em direção ao adversário, dando um tranco com o peito, finalizando com os braços nas costas de seu adversário, iniciando um tumulto entre os jogadores. Marinho, esse foi o pior, cara, um absurdo que ele fez com o Marinho. Expulsei o senhor Mário Sérgio Marinho do Flamengo aos 42 do segundo tempo, quando o jogo estava paralisado, após o mesmo cometer uma falta empurrando o seu adversário e iniciando um tumulto. Cara, o Marinho não fez nada, você tá viajando, que absurdo. Everton Cebolinha, expulsei o senhor Everton Cebolinha do Flamengo aos 45 do segundo tempo, quando o jogo estava paralisado por segurar com força o pescoço do seu adversário. Também não teve nada disso de segurar com força. O Caio Paulista, expulsei o senhor Caio da equipe do Fluminense aos 45 do segundo tempo, quando o jogo estava paralisado por dar uma cabeçada em seu adversário. Aí ele, para completar, ele, olha só, acabou acreditando errado o gol marcado por Natan. Ele deu o gol para o Cano. Ele registrou na súmula que o segundo gol do Fluminense foi marcado por Germán Cano, né? No entanto, Natan foi quem cabeceou para o fundo das redes aos 30 do segundo tempo. É surreal esse árbitro ser o árbitro do representante do Brasil na Copa do Mundo. É de uma vergonha, é de um absurdo. Eu torço muito para que ele erre já no primeiro jogo, para que passe vergonha, porque esse cara sempre atrapalha o Flamengo, sempre atrapalha o Campeonato Brasileiro. É inadmissível a escolha de um árbitro como esse para representar o Brasil na Copa do Mundo. Você é uma vergonha, senhor Rafael Klaus. Uma vergonha a sua arbitragem. Isso é um absurdo que o senhor fez. Até a central do apito aí te detonando pelas coisas que o senhor está fazendo.